Tá gravando, deixa eu entrar aqui, então vai tocando. Chegue mais perto, atriz. Companheiro, companheira, dia a dia, venha logo, homem, pense de bobagem. A arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Venha logo, homem, pense de bobagem. A arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Qual a tua cor? Preto, vermelho ou amarelo? Importa não, mas tua vontade de vir comigo fazer arte na cidade. Com cidadão que de nós espera amor. Qual A tua cor? preto, vermelho ou amarelo? Importa não, vale mais tua vontade de vir comigo aprender a ser feliz. Na inquietude que nos traz um grande amor. Salve, Railema! Salve, povo brasileiro! Estamos aqui de novo na internet, atacando na Matrix, né? Estamos dentro da Matrix, aqui fazendo uma pirataria psíquica, né? Psico-hacking, né? Os psico-hackers, vendo se a gente discute essa questão, né, da cenopoesia, do trabalho, né? Essa é a segunda parte da primeira entrevista, né, que a gente fez na semana passada. E nessa primeira entrevista a gente pôde abordar de uma maneira muito interessante as origens, né, as origens do processo cenopoético, né? Nunca esquecerei a cena onde você está na UERJ, lá no barzinho, né, em Vila Isabel, e aí fala poesia, né, e você fala um poema do Pessoa, cai no chão, e aí o Zé Cordeiro entra e fala, né, e compõe com você, e depois como isso vai culminar em Janduís, né, e na experiência da gestão pública, né, na experiência da gestão comunitária através da cultura e tendo a cenopoesia como já aí sim, né, já é a cenopoesia como referencial. Então, acho que são processos e histórias, memórias, né, muito importantes para nós brasileiros, né, para nós que estamos nesse exato momento lutando com asfixia ideológica, mais uma vez, né? Com asfixia colonial, mais uma vez. Né? Mais uma vez, nós estamos testemunhando esse país imenso, poderoso, de 210 milhões de pessoas, sendo asfixiado né, cientificamente, sendo asfixiado medicamente, porque chega a ciência de fora do Brasil e ninguém consegue falar nada, né? E ninguém consegue dizer o que é o que, e também não consegue produzir uma ciência que emane dos territórios, né? Que ajudaria a gente a organizar as nossas ações no momento de crise, no momento de dificuldade. Então é maravilhoso saudar Rai Lima para essa segunda sessão espírita aqui que nós estamos fazendo, né? Pela internet, para né? né? Seja bem-vindo, saúda nosso público aí. As manifestações da gente, ninguém sente, ninguém vê, porque a gente grita para dentro e ainda teme tudo que possa acontecer. As manifestações da gente são exigentes
mas ninguém crê. Porque a mente de muita gente, infelizmente, faz merecer as manifestações da gente. São irresistíveis ao entardecer. As manifestações da gente são muito dementes ao anoitecer. As manifestações da gente morrem friamente pelo cansaço ao aprender. As manifestações da gente são assassinadas pela vontade de não saber, de não querer, de não poder, de ignorar as manifestações da gente. Eu não sou daqui. Eu não quero essa gente tão débil, tão frágil, tão carente. Eu quero mesmo seu ouro luzente, seu comércio, sua indústria, seu ouro, tudo que gera patentes, com guerras, sem ferir ou ferindo, amando, fingindo que está rindo. As manifestações da gente. Boa tarde. Maravilhoso. E olha que síntese, né? Falando de tudo isso, né? Dessa coisa do saber e do falar e do exprimir. Maravilhoso, bicho. E acho que justamente o momento da gente lembrar, né? Da gente lembrar de nossas lutas, de nossos erros também, né? Porque a gente erra, a gente é ser humano, a gente pede perdão, né? Quando precisa. E também a gente lembrar desse processo de construção aí, né? Da cenopoesia, que justamente na última entrevista a gente chegou até Janduís, né? A gente falou do processo de Janduís, de começar a colocar a meninada para falar poesia em cima das pedras, né? De descobrir que as pedras amolecem com a poesia, né? E que a fome muda, né? Com a poesia e que a gente consegue, né? E que a mente muda. Então isso foi muito importante. Você ocupou cargos na gestão pública, né, da cidade de Janduís, que é no sertão do Rio Grande do Norte, e isso, então, gerou experiências muito grandes. Na última conversa, você já começou a falar sobre Capuí, né, e Aracati, né, também, uma outra experiência satélite importante. Né? E aí, como é que continua a história? O que você acha? Primeiro, colocar assim, que esse processo é importante, né, da questão dessa narrativa, que é uma narrativa que vai abrindo a nossa cabeça, né, a nossa mente e o corpo todo, né, porque a cenopoesia é de corpo inteiro, né, para os nossos processos epistemológicos também, né, de produção do conhecimento de forma coletiva, de forma interativa, respeitando os contextos, os tempos e espaços, né? Que são esses contextos, esses tempos e espaços ocupados pelas pessoas que vão nos dando pistas de que tipo de arte, de que tipo de ciência, de que tipo de saber, né, é necessário, né, de que tipo de experiência é possível se fazer. Então, a cenopoesia vem se construindo nessa perspectiva, muito ligada à experiência da vida, né, das pessoas, né? Então, é um processo de muita experimentação, de muita reflexão sobre o vivido, né? E
e disso a gente tira o que a gente precisa, né? Os saberes, as reflexões, para a gente continuar vivendo e superando os desafios que o viver nos apresenta constantemente. Então, eu diria que a Senopoesia é essa espécie de sementeira. Ela não é nem uma síntese, que a síntese é a semente, mas ela é uma sementeira, né? É um lugar onde a gente vai cultivando essas sementes que vão aparecendo, que a gente vai construindo. Então, essa sementeira, onde a gente pode se inspirar, pode, a partir daí, a gente construir modos de vida, reconfigurar padrões de relações, né? Que é muito importante essa coisa da cenopoesia. Uma dimensão importante é, certamente, o tratamento de energia, né? A construção de relações de qualidade. Aquela frase que eu digo muito por aí, que não é minha, é de alguém aí que eu aprendi, e eu acho que eu já refiz isso, que é a qualidade do que a gente produz está diretamente ligada, relacionada à qualidade das relações que a gente estabelece com o outro, né? Então, a arte também se dá dessa forma. Tem arte e arte. Eu posso fazer uma arte passando o pé no pescoço do outro, posso querer eliminar o outro, querer aparecer, né? Mas eu posso fazer uma arte que é de interação, de cooperação, de amorosidade, de muito cuidado. Esse é o caminho, né? Então, esse espaço de produção, de sínteses, de expressões, conteúdos, né? Como porção mínima, né? De saberes e experiências que são construídos a partir desses micro-universos que somos, né? Então, a Senopoesia, com essa ideia de libertar o pensamento, libertar os processos de criação, né? As formas de produção do conhecimento, as formas de viver. Então, essa sementeira. E eu gostei disso, dessa coisa da Senopoesia como uma grande sementeira, como esse espaço de conjunção das produções de saber daqueles e daquelas que se juntam para isso, que se encontram. Então, é um lugar de encontro, né? Esse lugar de encontro. E ela, assim, efetivamente, a Senopoesia não existe senão quando se dão esses encontros, quando o encontro acontece, né? Então, ela promove o encontro, mas ela efetivamente promove o encontro porque ela necessita do encontro para existir, né? Então, a Senopoesia não é ingênua nesse sentido, né? Não promove o encontro por promover. O encontro é a sua forma de existir. E isso é maravilhoso, né? E por isso a Senopoesia ela é altamente também um espaço de produção de saúde, né? De saúde, porque ela se dá nesse ambiente de qualificação das relações, de tratamento de energia, né? E quando eu falo que tratar energia significa você construir amorosidade, né? Ou seja, energia tratada é amor, né? Você é aquela energia pronta para a construção dos nossos encontros, dos nossos diálogos, do nosso conviver, do nosso bem viver. E então a gente estava engenhando isso, pulando muitas coisas, mas
para a gente seguir, a gente precisa, porque isso aqui, na verdade, é uma reflexão, um caminhar reflexivo, né? Uma narrativa com reflexão, tendo a ser no poesia como o fundo, né? O objetivo da narrativa. Né? É muito importante você falar. Você falou aí do tratamento da energia e da geração do amor, da promoção do amor, né? Verdade, né? Que é uma coisa que é um problema. O velho Freud já dizia, né? Que as doenças estão acontecendo por causa do desvio dessa energia, né? A energia está sendo desviada para o ódio, né? Para a alienação, para a guerra. Então, quando você coloca a questão da relação, né? E de que essa relação, sendo a grande questão das nossas vidas, né? De que as relações são as grandes questões das nossas vidas, né? E que se essas relações... Aí eu queria que você, antes da gente entrar na biografia mesmo, né? Que eu acho que é super importante, mas aí você esclarecer um pouco melhor isso aí, porque é uma coisa muito importante. Então, o que é o amor? O que na sua experiência, na sua vivência, é o amor, né? Então, para mim, é energia tratada, né? É energia tratada. Aquela energia que, às vezes, se a gente buscar o exemplo dessa energia que a gente usa em casa, né? Que vem, né, de outros processos. Mas se ela não passa por um processo de tratamento, né, de canalização, até chegar nos fios bem fininhos, né, fios muito fortes, potentes, de alta tensão, aí tem aqueles transformadores, tudo é um processo de tratamento de energia para chegar na lâmpada. Se não estoura tudo, explode tudo. Então, as relações se dá um pouco isso. Quer dizer, eu consumo a energia que vem de qualquer jeito, né? Ou eu vou ao encontro do outro e da outra, mas eu não me dou a esse trabalho de dizer, olha, não, eu vou me encontrar com uma pessoa, eu preciso estar bem, eu preciso me construir para isso, né? Eu preciso me tratar, né? Como um corpo, um campo energético para me aproximar do outro, da outra. Então, acho que esse trabalho, isso dá muito trabalho, porque isso é o tempo todo, né? Que o tempo todo a gente está se relacionando. Então, a gente tem que cuidar disso. Para mim, cuidado é isso, né? De uma forma muito profunda. Ou seja, cuidado é o tempo todo, não é um tempo que você tem no hospital, na unidade de saúde, lá no Ecobel, né? Mas cuidado é um processo permanente da vida da gente. E se a gente deixar, toma conta da gente, invade, né? Deixa a gente ingovernável, deixa a gente sem nenhuma capacidade de relação com o outro, porque explode tudo. Então, para você ver quanto isso é importante, da contaminação que isso acontece quando eu não trato energia, que hoje as pessoas têm que tirar o sapato, lavar o sapato, tirar a roupa, lava a roupa, lava as mãos, passa álcool, passa não sei o quê, mantém. Porque esse é um cuidado para você evitar, né, contrair um bichinho que está aí, né, dando um trabalho danado. Quer dizer, esse cuidado é o cuidado que eu deveria ter na minha relação com o outro, porque assim, esse vírus vem exatamente por uma falta de cuidado, quando eu destruo a natureza, quando eu invado o espaço do outro, quando eu destruo, quando eu violento, aí essas coisas vão aparecendo, porque vai explodindo tudo, vai, né? Então, nós estamos vivendo um pouco o produto, né? A consequência de um tipo de relação que a gente tem com a vida, com o mundo, com o universo. Né? E a gente está pagando um preço hoje e fica querendo achar que isso é só uma questão de um vírus que fulano, o país tal, é que soltou isso. Isso é uma responsabilidade nossa, de todos e todas nós, né? E principalmente daqueles
e daquelas que governam seus espaços, seus territórios, que têm esse papel de governar, porque ninguém governa ninguém efetivamente, né? O que tem havido esses muitos séculos é desgoverno, né? Desgovernar os processos de harmonia da natureza, né? É um desgovernamento, né? Quer dizer, é um processo de destruição, de desmantelamento das relações que poderiam ser muito mais harmoniosas, nossa com a própria natureza, como já fomos assim, já colhia flores, comíamos os frutos, não precisava derrubar nada, não precisava morar em canto nenhum, porque quando a coisa escasseava ali, você ia para outros cantos, claro que era menos gente, mas isso, para mim, é aquele negócio que eu falo, é uma imagem-mundo possível, de um tempo que era possível viver assim, mas foi possível, e é possível porque a humanidade já viveu isso. Nós já vivemos assim, sem precisar matar ninguém. Depois é que fomos aprendendo a matar, para comer, matar para ganhar dinheiro, para acumular, para tomar a terra do outro, da outra, né? Hoje, matar por conta de vaidade de poder, né? A morte está na boca dos gestores, quer dizer. Então, o resultado disso é coronavírus, é a febre amarela, né? A desgraça, é a guerra, é tudo. Então, a gente pode produzir isso como podemos produzir, e aí eu acho que a Cenopoesia contribui quando ela traz na sua construção, nos seus processos, esses elementos, né, que estão... porque a Cenopoesia em si mesmo ela não tem nada. Ela é articulação, ela é espaço de convergência, espaço de catalisação, né? É uma espacialidade onde se produz o linguagear, se produz o entendimento, se busca, pelo menos, o entendimento humano, né? Quer dizer, é uma arte que é a arte como um modo de vida, né? Como uma visão de mundo. Por isso é que, de uma simples atividade que poderia ser, que começa como uma ação que é artística, né? Que está no campo das artes, né? E aí a arte entendida como expressão de determinadas estéticas aí, de um gênero, né? E tal, ou de alguns gêneros artísticos, e quando ela começa a sair disso para se embrenhar na complexidade das relações humanas e dos processos vitais, coletivos e individuais, né? E é isso que a gente vai percebendo ao longo desse processo. Rapaz, isso aí, aquele espanto inicial, né, lá daquela cena, ele vai se multiplicando em outros espantos. Se puxa vida, essa linguagem é uma linguagem que aponta para a possibilidade de outros mundos, para a possibilidade de outro ser humano, né? De outro tipo de convivência, de outros padrões de relações, de outros padrões de aprendizagem, né? Essa coisa da aprendizagem em rede, né? Aprendizagem pela interação, né? Pela cooperação. E é nisso que Capuí, quando Icapuí nos chama, né? E aí o Augusto Geroni, esse grande secretário de Educação de Capuí, eles se dão conta de que havia essa gestão de Janduíce, que estava acontecendo esse movimento todo, eles fizeram visitas lá, e nessas visitas, pô, você pode dar uma força lá em Capuí, que também era uma prefeitura de gestão popular, gerenciada pelo PT ainda. Era, eu acho que as duas aqui do Nordeste, não sei se tinha outra, mas era assim. Então, a gente, quando vem, né, sob o olhar sendo poético, aprofundando isso. Quando a gente chega em Icapuí, a gente vai
realmente aí o caminho aqui, como aconteceu lá de alguma forma, no campo do espaço da educação, né? Isso é interessante, né? E aqui a gente vai, aqui em Capuí, a gente vai entrando e o secretário também, cabeça muito aberta, a equipe, e a gente vai se embreando por dentro das escolas. E aí a gente vai pegar essa imagem, síntese, da escola aberta, comunitária, da escola como a própria cidade, né? Que era transformar uma unidade preventiva da FEBEM, em Janduís, num espaço de aprendizagem para a cidade, né? De espaço pedagógico que virou o espaço educativo por excelência da cidade. Quer dizer, aquelas crianças que estavam violentadas pela fome, pela sede, pelo empobrecimento, né? Passam a ensinar a cidade de como reagir, de como se refazer na vida, de como é possível, dentro de uma condição tão precária como essa, sonhar. É possível sonhar. E aí e aprender isso com aquelas crianças, com as pedras, com a natureza sertânica. Isso foi muito importante no processo aqui em Icapuí. E Icapuí, a gente não tinha as rochas, as serras, os serrotes e tal, mas a gente tinha praia, tinha as falésias, né? E aqui a gente tinha o coqueiral, aqui a gente tinha uma outra abundância, né? Já que você... Então, a gente vai entrar nos processos das escolas, aí tendo a escola já propondo a escola como um centro de recepção, de receber aquilo que está no seu entorno, na comunidade, das crianças, né? Do que aquela criança traz na sua experiência. Pode ser uma experiência de 5 anos, pode ser uma experiência de 10 anos, pode ser uma experiência de 15 anos, mas é uma experiência humana, né? E se juntar essas experiências numa escola de 100 alunos, né? De 100 crianças, de 100 estudantes, que tenham aí uma média de 10 anos, isso dá quantos anos? 100 alunos a 10, dá quantos anos? 1000 anos, né? 1000 anos. Então, naquela escola, a gente não tem gente de 10, não tem os alunos de 10 anos que estão com sua experiência. Nós temos, no mínimo, 1 milênio de experiência humana ali, que circula, né? Se você fizer dentro da ideia senopoética, você vai articulando isso. Então, ali não tem simplesmente... Você tem uma comunidade com experiência de 1000 anos, isso sem contar... Isso é de uma potência revolucionária extraordinária. Então, a escola como centro de recepção, produção e radiação cultural da comunidade. Ou seja, a escola não é o centro, né, como o sistema de ensino coloca. A escola é o centro, né, é a inteligência da comunidade. A escola, para nós, era o espaço de recepção dessa riqueza toda, dessa abundância toda de experiências humanas, né, de práticas de vida, né, de criatividade, do que estava ali no seu entorno. Então, isso mudou muito a história da cultura escolar, né? E aí a gente estava trabalhando a ideia de uma cultura escolar, da educação como cultura, né? E da cultura como uma educação, como uma pedagogia. E aí isso cresceu muito e a gente começou a ver que nessas comunidades, nessas escolas, ao entorno, tinha as comunidades e a gente perguntava sobre os artistas que estavam ali, sobre as pessoas que praticavam arte, os contadores de história, enfim.
A gente já tinha vivido isso em Jean Luís, então foi muito fácil a gente trabalhar isso e propusemos um processo que já havia feito aqui um músico e compositor de Fortaleza, já tinha feito aqui um mapeamento cultural e tinha isso anotado, mas a gente propôs algo que pudesse atualizar esse mapeamento e fomos nessas fontes, nas comunidades, e começamos a juntar a juventude, né, que morava ali no entorno da escola. E aí criamos o que passamos a chamar de show uniões, né? O show união era show união, o show da união, né? A união comunitária da comunidade, da escola, com seu povo, com sua gente, com suas crianças, né? Dos moradores ali e moradoras, passou a ser um show muito bonito, que era um show de interação, de aprendizagens, né? Comunitária. E o Show União, ele tinha esse papel de fazer, de atualizar esse mapeamento cultural ali da comunidade, do que tinha, do que se produzia de arte, se produzia de agricultura, se produzia de... Enfim, era as experiências feitas, né? As práticas culturais, no sentido bem amplo, da comunidade. E isso tudo se discutindo buscando estimular as escolas a olhar para isso como uma matéria-prima da sua pedagogia, do seu estudo, né? Talvez devesse ser o primeiro livro a ser lido pelos educadores, pelas educadoras, pelas crianças, era isso, era ver o que temos aqui, né? E o que podemos fazer com isso, com tudo isso que está sendo produzido. Isso era um processo de emancipação da escola de si mesma, né? Dessa coisa amarrada em grades, como diz o Júnior Santos, né? Essa coisa presa ali em grades curriculares e tal. Então, ao mesmo tempo, ele estava propondo já uma porrada de coisa que era de não aceitar a camisa de força das grades curriculares que vinham de Brasília, que vinham do Estado e tal. Mas a escola poder, antes de tudo, poder discutir os saberes que necessitam para si, né? A arte que necessita para si, as tecnologias que necessita para si, o tipo de vida que necessita para esse lugar, como viver inteligentemente, felizmente em seu lugar, né? Produzindo tudo ali. E aí, fazendo isso, não temer relação com ninguém. Porque quando eu me preparo, quando eu me assumo, quando eu me reconheço como um repertório forte, né? Quando eu tenho clareza de mim mesmo, eu estou pronto para qualquer tipo de relação, não tem nada a temer, né? Então, o Show União foi muito importante, que daí surgiram os núcleos culturais, que eram jovens se organizando em cada comunidade, tinha um núcleo cultural, e esses núcleos culturais explodiram num grande movimento cultural de Capuí, foi uma das coisas mais lindas, e desse processo é que a gente começou a construir o projeto de cultura da cidade, para vocês terem uma ideia. Então, a gente inverteu tudo, né? E aí, desse processo todo, começaram a surgir os cantores, os novos poetas, os artistas plásticos, né? A turma que já vinha trabalhando o esporte se misturou, essa coisa, a gente, olha, essas coisas têm que se relacionarem, não pode ter nada aqui, até pode, mas não se deve ter essas coisas isoladas. A cidade é uma só, a gente precisa dos desportistas, a gente precisa do artista,
a gente precisa do cientista, a gente precisa do pescador, a gente precisa do agricultor. E aí, acho que isso foi um processo muito bonito e que deu muita coisa. Entre elas, a gente conseguiu. Aí, a coisa interessante é que de Janduís, a trupe aumentou. Eu cheguei em Janduís sozinho, entre aspas, porque eu já vinha com um monte de gente comigo, né? Na minha memória prática, né? E mas aí o Júnior Santos, que estava em Natal, estava assim meio precisando sair, né? Aí eu fiz uma proposição, ele me colocou isso, fiz uma proposição à gestão de Capuí para trazer o Júnior, né? Aí fiz aquela coisa que ele maravilhoso, ó, esse cara precisa vir para cá e tal. E aí depois o Júnior veio. A Verinha nunca, desde esse tempo, nunca largou a gente, né? Então, Verinha, o Júnior, né, que são irmãos queridos, e a gente está junto aí há mais de 30 anos, fazendo essas coisas. E o Hélio Rocha Lima, que hoje é professor da UERN, também vem com a gente. E aí, interessante que de Janduís também vem comigo a Regina, né? Regina Lima, e a Livre. E a Livre é janduiense, a Livre nasceu em Janduís. Então, é muita coisa, né? Casou com a Regina em Janduís. Né? Casou o Jadiel, com a terra. Né? O Jadiel e Capuí, que nos deu, né? Quer dizer, então, ele nasceu em Capuí, né? Duas contribuições do universo, né? Que é a Livre Jadiel. E esse processo foi rico porque os espetáculos da emancipação, com essa chegada do Júnior, nós conseguimos fazer grandes cortejos de 6 quilômetros e tal, envolvendo as escolas, envolvendo os mestres da cultura popular, envolvendo os trabalhadores da saúde, de todos os setores nesse cortejo, cada um fazendo, construindo o seu conteúdo e se manifestando, e os artistas locais, né? E também o movimento Escampo foi uma forma da gente também estar o tempo todo revigorando e alimentando o movimento Escampo. Esses artistas vinham para cá, uma parte ficava lá em casa, outra parte, enfim, a gente dava um jeito nas escolas e arranjávamos alimentação, e a gente construía esses atos, sendo projetos extraordinários, né, que até hoje está na memória de muita gente aqui, e foi também já um avanço de organização desse processo de evolução dos cortejos que a gente fazia em Janduís, das intervenções que a gente fazia lá no Rio de Janeiro, de uma forma preliminar, né, inicial, com o Wilson Belém, com a turma da Martins Pena, ali onde você hoje ocupa, né, naquela praça da República. Então, nós fizemos grandes movimentos. Então, a gente vem um processo que a gente... É incrível isso, porque sem a gente estar o tempo todo pensando nessas coisas, mas como elas vêm se construir. Então, quando ela chega em Capuí, elas dão essa evolução, esse aprofundamento extraordinário com muita gente, né? Eram atos assim, além da participação da cidade, da população, vinha gente de outras cidades, de outros estados, e era muita gente. Tinha o dos 10 anos, do aniversário dos 10 anos, em 94, tinha mais de 10 mil pessoas, né? Então, foi assim, algo de muito choro, de muita emoção, porque isso trazia à tona toda aquela memória revolucionária, né, do início do processo de emancipação de Capuí em relação ao Aracati. Então,
Mas aqui em Capuí, Vitor, é muita coisa, mas Capuí teve mais 3 coisas importantes dentro dessas sementes, dessas imagens, mundos, né? Que o outro foi no campo da Poesia, especificamente, esse trabalho com as crianças, que logo assim que cheguei, comecei a fazer um trabalho nas escolas, como falei, e ao tempo, o tempo que sobrava, eu fazia essa iniciação com crianças em algumas escolas. Aí, no Mesinha, alguns atores, eu sendo poeta, atores, atrizes interessantes, importantes, entre eles o Honorato Filho, que se tornou, acho que você conheceu o Honorato, claro. O Honorato hoje é enfermeiro e tal, e o Honorato é muito importante, uma criança que vivia numa situação muito se tornou realmente uma referência de Capuí. E a outra foi o Flor do Sol, né? O Flor do Sol, como a gente já tinha experimentado as pedras, o teatro de pedra de Janduís, a gente aqui escolhe, não tem teatro, vamos experimentar as falésias. E aí foi realmente assumiu para si essa prática, e um dos grupos mais importantes assim de prática sendo poética do movimento Escambo de todos os tempos, né? E hoje você tem um grupo que já vai para a 3ª geração, né? Porque o interessante desses processos, você vê como são libertadores, é que as pessoas vão se formando, vão fazendo, né, os seus cursos de graduação, vão se profissionalizando, enfim, vão construindo a vida, porque o lindo é isso, né? Aí o cara foi para a Globo, foi não sei para onde. Não, é assim, o cara, ele hoje tem lá o Cleilton, e já podemos dizer que é um doutor em medicina pela UFC, né? Mas o grupo todo, quase todo, né? O Flor do Sol, as pessoas se encaminharam para alguma coisa. Mesmo esse grupo que a gente trabalhou na Escola Mesinha, que saiu o Honorato, a maioria dessas pessoas tomaram rumos muito bacanas, muito importantes, né? E acho que o Flor do Sol continua, e é tanto que nos recebeu. O Flor do Sol organizou o primeiro encontro nacional da Poesia aqui na Redonda, na Praia de Redonda, né? E foi maravilhoso, com o apoio, claro, da família, de onde saiu metade do Flor do Sol, que é o Chico Bezerra, da Paz dizer, né? Mas um outro grupo que surgiu muito importante aqui foi o Degandalha, que aí foi um trabalho do Júnior, que o Júnior fazia diretamente com esse grupo, um grupo belíssimo, a Regina participava disso, a Cláudia Robéria, a Antoniette, a Beth, um grupo belíssimo, né? E muitos grupos que surgiram nesse período. Outra experiência muito linda foi o Corpo Meu Memorado, que foi com a Verinha, no campo da saúde, né? Então, era a ideia da reforma agrária do conhecimento médico, saber médico, né? Era a ideia de também, ao mesmo tempo, fazer a tradução do linguajar médico para o linguajar popular do corpo humano, dos termos, né, que se usa na relação paciente-médico, né? E aí, o trabalhador, né? E isso foi muito importante, porque era uma ideia de juntar todas as equipes, né, do PSF, e a gente ir para a comunidade para discutir saúde, discutir o que é isso, o que é saúde, né? O que é cuidado, o que é,
né? O que é a vida no lugar, né? Como é que se dá isso? Como é que podemos produzir saúde? Isso foi maravilhoso. Daí começou a mexer. Não, a gente descobre que por que a gente está comprando, consumindo tanta porcaria, né, que vem industrializado, e a gente tem no terreiro de casa, pode plantar uma goiabeira, pode plantar um abacateira, pode ter uma bananeira, né? Já tem muito coco, né? E não se come muito coco. Como é que é isso? Tem peixe, tem tanta coisa. Como é que numa comunidade como essa a gente está reclamando da vida, se a vida está mostrando para a gente tudo que é possível, tudo, né? Então, discutir isso como um processo de saúde foi muito importante, a ponto de, aqui na Mutamba, numa comunidade aqui, na Serra de Mutamba, de uma associação de moradores resolveu fazer o pão caseiro comunitário. Isso foi lindo, né? A retomada da valorização de uma discussão mais profunda com as parteiras, né? Aí dona Bezinha aqui na Serra da Mutamba ainda está viva, né? Aí o Júnior montou um espetáculo depois e já era para dissertação do mestrado da Vera. Isso, o Corpo Meu Morada foi, que é mais ou menos assim, né? Tem a música tema, né? Corpo meu, minha morada, corpo meu, minha morada, desde que o sol explodiu, minha alma em estilhaços, a natureza estende os braços, renasce o mundo em desafio. Corpo meu, minha morada, corpo meu, minha morada, desde que o sol explodiu, minha alma em estilhaços, a natureza estende os braços, renasce o mundo em desafio. Isso nos corredores lá no Hotel da Loucura era uma loucura. Era maravilhoso, maravilhoso. Mas é maravilhoso. Assim, essa fase de Capuí que você está narrando, que realmente é muito importante. Você falou uma coisa logo no começo, assim, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar, que é a questão da escola como a sede do conhecimento comunitário, né? Quer dizer, a escola que recebe as influências, que mapeia o território, né? Que está aberta para todo mundo fazer. E aí, isso posicionou toda a discussão com a pedagogia, né? E com o Paulo Freire, e com, né, os educadores. E aí eu queria que você também comentasse qual é a influência do Paulo Freire na tua cabeça, na tua prática, né? E quando que ele entrou e como que esse processo, então, se constitui como pedagogia comunitária, né? Pedagogia de gestão comunitária, né? Que você está falando, né? Exemplos em cima de exemplos, e que é muito interessante ver a continuidade realmente, né? De um germe que está ali, né? E que vem aumentando e que vem, né? Se confirmando nesse momento aí. Como que você acha isso? Eu vim, na verdade, o Paulo Freire sempre esteve muito presente na vida da gente, mas aqui em Capuí, por exemplo, o Paulo Freire, o início do processo que o secretário Augusto Jean trouxe para Capuí, o primeiro secretário, ele trabalhava na formação dos educadores com ciclo de cultura. Então, ele tinha uma ligação já muito forte, né? Em Janduí, o processo de Janduí, por si só, era um processo muito politizado, muito engajado nesse sentido da libertação, de
fazer a revolução e tal. Por isso que eu digo que ela é a nossa Nicaraguinha, né, o movimento se deu. Então, mas onde eu pude assim, me ater à obra do Paulo Freire e a ter um convívio cotidiano com ele nessa perspectiva que você coloca, e isso é interessante, porque eu digo sempre, eu fui me encontrar, eu me encontro com os autores, né, com os cientistas, no caminho, né? Eu não sou daqueles que dizem, eu vou aqui, vou estudar um processo e agora eu vou aplicar isso, né? No processo, eu vou me encontrando com as pessoas nas comunidades e também com aqueles que, muito antes de nós, né, milênios, pensaram coisas e experimentaram coisas. E, para mim, é muito natural que a interação seja essa também. E o Paulo Freire, eu acho que foi a Verinha Dantas, essa coisa desse encontro com a Vera, eu diria, desse terceiro encontro com a Vera, ou quarto encontro, não sei, já em Fortaleza, ela já nas Cirandas da Vida. Então, ali, a educação popular em saúde, né, com gratidão. Acho que perdão aqui. Então, esse encontro com a Verinha e as Cirandas da Vida, a gente começou realmente a discutir essa coisa com mais profundidade e cotidianamente. E foi aí também que a gente começou a ver a relação profunda que tinha com o processo seno-poético, de como essas coisas... e de como, quando eu falo eu falava de uma forma e, de repente, vem a ideia da amorosidade freiriana, né? Com muito mais precisão. A questão do ciclo de cultura, né? De você estar o tempo todo se perguntando e perguntando, problematizando, e daí você tira as suas lições, né? E parte para a vida, né? Então, acho que o processo da Ciranda foi uma contribuição muito forte para esse aprofundamento da senopoesia como um espaço de problematização, né? De reflexão. E, por outro lado, a senopoesia trouxe, segundo a própria Vera, na tese que ela escreveu sobre as cirandas, a senopoesia vai também trazendo novos elementos para a prática das cirandas da vida, né? Entre elas, essa ideia da dialogicidade entre as artes, né? Porque você fica o tempo todo falando de diálogo entre as pessoas, né? Entre os mundos, mas quando você vai trabalhar isso na coisa da arte, porque a gente já conversou sobre isso em outros momentos, de que na relação entre as linguagens há opressão também, há concentração de poder, a luta pelo poder, né? E então isso para mim foi uma coisa muito importante na senopoesia, descobrir isso, e eu acho que esse é um dos seus acho que no início, né, que é uma das origens, essa descoberta vem na sua origem, né, que é puxa vida, aqui tem luta aqui tem guerra, né, e que é isso? E isso, eu acho que isso na senopoesia é muito importante, né, de como ser com o outro, né, sem precisar agredir o outro. Eu estou em conflito contigo, mas eu não te odeio, eu não te quero mal, né? Eu quero te entender e quero que você me entenda. Essa é a luta. Se há uma luta, a luta é essa. Eu quero te entender e gostaria que você me entendesse.
Aí que o diálogo acontece. E eu acho que isso, perceber nas entranhas das relações entre as linguagens e no campo das artes, isso era muito comum. Eu que fui, eu digo fui ator, né? Sendo um poeta, ele é isso tudo junto. Então, eu acho que é uma descoberta. Quando chego nas Cirandas da Vida, isso toma uma dimensão muito grande, que é de pegar aquilo que estava funcionando de uma certa forma e dizer, olha, isso aqui pode acontecer dessa forma. E que a arte, outra coisa muito importante nas Cirandas era, assim, as pessoas ainda se utilizavam muito da arte, né? Via arte de forma utilitária. E aí a gente pegava muito fortemente nisso de que a arte era um discurso competente, ele falava por si, ele tinha seus próprios conteúdos, suas formas, e precisava ser entendido assim. Eu não vou dizer um poema aqui, ou cantar uma música, ou dançar, e ter que explicar isso. Se eu explicar, é porque eu acho que não funcionou, né? Se eu tiver que explicar o que eu fiz, o que eu disse. Então, agora, o que eu posso fazer é, e aí? O que você quis dizer com isso? Aí você pode estabelecer uma conversa sobre isso. Mas, a priori, é a expressão. A expressão é essa, o conteúdo é esse. Não é o pacote pronto, né? Não é o pacote pronto. Então, agora, só um comentário aqui, é o seguinte, a Cirandas da Vida já é Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, né? Já é um território assim muito mais inóspito, né? Um território muito mais de conflito mesmo, de centro urbano de alta complexidade, né? E aí essa questão que você falou da arte de ser usada de maneira utilitária, né? E de como o próprio Paulo Freire muitas vezes é usado de maneira utilitária, a própria doutora Anísia da Silveira muitas vezes é usada de maneira utilitária, né? Não se discute a relação, não se entra na relação. Então, para mim, quando eu encontrei com você e com a Verinha em Brasília, que eu acho que foi final de 2009, início de 2010, eu falei, cara, isso aqui é o círculo de cultura. Eu estava na luta também, né, dentro de Secretaria de Saúde, enfrentando, né, os mortos-vivos, né, e os zumbis, e os vampiros, e as bruxas, e os dragões, e tudo. E eu procurava, então, no Brasil, né, eu estava empreendendo essa busca no Brasil das pessoas que tinham uma boa experiência no campo do círculo de cultura, da pedagogia, da autonomia, da educação freiriana, porque a gente já sabia que a educação freiriana seria um caminho. Só que a gente esbarra nisso o tempo inteiro. Até agora nós estamos esbarrando nisso. Quer dizer, muito é o que eu fiz, eu faço as frases, né? Você sabe que eu gosto de fazer frase. Eu falei, fala em Paulo Freire, mas bate nos filhos. Não é verdade? Né, companheiro? Eu falo, companheiros, vamos problematizar, companheiros. Que pedagogia é essa que vocês estão aplicando aí? Entendeu? Sim. Nesse momento da crise está muito claro, né? Quer dizer, muita gente posando de libertário, né, descolonizador, de descolonial, de decolonial, não sei o que, o caralho, mas na hora da ação é a velha pedagogia da dependência, é a velha pedagogia da escravidão, é a manipulação da cultura como forma de dominação ideológica, é a manipulação do discurso como forma de dominação, é a manipulação desse discurso pseudomédico e pseudocientífico que eles estão invadindo a cabeça de todo mundo e dominando, e eventualmente vai ter gente lá falando que é cultura, né? Que é entretenimento, que é alegria, que é liberdade. Eu lembro muito, Rai, de uma reunião nossa que o Tiago Porto ele falava assim, porque o artista é usado como um profissional do sexo. Ele é chamado para animar aqui, né, o pessoal, fica todo mundo excitado, ele ganha seu dinheirinho e vai embora, e nada acontece.
Então a cenopoesia renova esse debate, né? Do que é a relação, né? De como que é isso. Acho isso muito importante. Não, isso é fundamental, porque renova no sentido de que, assim, olha, e nesse aspecto aí, de como a cenopoesia e a educação popular, né, freiriana, vão realmente fazer aí uma cooperação muito grande, porque assim, vem viver o que tu estás falando, né? Quer dizer, vem para cá viver, vamos viver. Por isso que eu digo muito, assim, a poesia é de viver. Porque você vivendo a coisa é diferente de você viver a coisa e falar sobre isso do que você falar isso e, se possível, viver. Mas você fala para o outro viver, para outro viver, né? Você aproximar a fala do gesto, né? Lá do Freire, do Shakespeare, enfim, é muito importante, porque se eu tenho algo a dizer, significa que eu tenho algo a fazer, né? Para mim, dizer é fazer, né? Na origem, fazer. O que o Maturana fala é isso, né? Que a linguagem é coordenação consensual de coordenação de conduta, né? Quer dizer, a palavra é a ação, né? A ação ela elabora na palavra, né? E essa noção se perdeu completamente, né? As pessoas isso para reforçar o que você disse, justamente uma das coisas que está acontecendo, que já vem acontecendo há muito tempo. Esse afastamento do discurso, da ação, né? Do sujeito do discurso, do sujeito da ação. Esse afastamento abre espaço para a mentira, né? Para a farsa, né? Para tudo isso que é violento, porque assim, eu corro muito risco de prejudicar alguém ou me prejudicar quando eu faço esse afastamento, quando eu faço essa dissociação, né? Eu estou falando coisas. Aliás, eu escrevi isso em algum canto. Assim, a gente passa o tempo todo, eu falando, acho que eu me referia a repertórios humanos, a gente passa o tempo todo sempre olhando para fora, olhando para o que eu tenho, para o que tem fora de mim, e a vida alheia. Eu sei mais da vida do vizinho do que da minha vida, né? Eu sei mais do que o outro tem e possui do que o que eu possuo. Então, isso também é uma forma de adoecer, né? Quando eu me esqueço de mim e passo a... Eu jogo muito tempo fora, né? Que quando eu deixo de me estudar e eu vou tagarelar sobre os outros, né? Então, se eu dedico mais tempo tentando me conhecer, tentando me entender, tentando ver as minhas fragilidades, ver as minhas potências, né? do que eu sou capaz de saber, e trabalhar essa memória, né? Para que isso não seja uma coisa furtiva, uma coisa que eu lembro aqui agora, que eu falo aqui agora, porque quando eu distancio muito o falar do dizer, é mais fácil esquecer. Quando eu vivo as coisas, é mais difícil esquecer, né? Então, esse discurso dissociado da ação, ele é facilmente esquecido. É tanto que o investimento do sistema nesses processos de informação, que eu não chamo de comunicação isso, né? Nesses processos de informação, viabilizados por essas tecnologias, elas produzem esse afastamento, esse esquecimento, quer dizer, ninguém sabe mais do que, né? E essa coisa, porque ali é terreno de ninguém, né? É só de empurrar o lixo para o quintal do outro. O próximo. Né? É todo isso, quer dizer, são
são discursos, textos, subconteúdos, eu não chamo nem de conteúdo, coisas de muito má qualidade e carregados de energia maltratada, né? Bruta. E isso vem porque esse material traz energia bruta, né? E essa energia bruta, ela explode as relações, ela explode os sujeitos, né? Ela explode a identidade das pessoas. Daqui a pouco, ninguém sabe mais quem é quem, acaba destrói tudo. E eu acho que você vê que um negócio besta de falar o que eu não faço, né? É muito sério, né? É muito sério. É diferente eu, quando começo a viver, por mais simples que seja uma ação que eu viva, eu falo dela com mais segurança, com mais propriedade, né? Com mais verdade, né? Porque a mentira, eu acho que nasce muito também daí da dissociação do discurso dos sujeitos do discurso. Pois é, aí a gente tocou num ponto realmente muito profundo, né? Aí a gente chegou num lugar assim que porque aí, né, a gente lembra do Hamlet, que o Shakespeare estava falando isso no século XVII. A gente lembra do Spinoza no século XVII, dizendo que ele fala assim, uma grande parte dos problemas deriva de nomes mal concebidos, né, de nomes equivocados, as coisas da natureza que não são dessa maneira, atribuindo, né, forças psicológicas à natureza. A gente chega no Confúcio, lá no século IV a.C., dizendo que a corrupção é da linguagem, né? Que é o que a gente está enfrentando, a corrupção da linguagem. E fazer essa reflexão nesse momento aqui, que a gente está nessa linguagem que a gente nem entende direito o que é, né? E nós estamos discutindo, é certo que isso tem implicações psicopatológicas, né? Tem implicações no campo da nossa saúde mental, da nossa coerência das mais elementares, né? Então, isso eu acho que é muito importante e a gente trazer essa reflexão para o público de casa. Eu fico lembrando muito, eu andei lendo mais ultimamente, Rai, um cara canadense, que é aquele famoso Marshall McLuhan, né, que ele fala o meio é a mensagem, né? O meio é a mensagem, né? E na década de 60 ele começa a falar isso, olha, essa civilização eletrônica vai enlouquecer todo mundo, vai fragmentar as relações o tempo inteiro, porque justamente perde-se essa noção de dialogicidade. E uma das coisas que a montagem do Macbeth ensinou para a gente aqui, que é isso que você está falando também, mas que está presente bem forte no Macbeth, que é a coisa do diálogo entre o que você fala e o que você faz, né? Quando tem a cena das bruxas, e as bruxas vão para o caldeirão, e elas falam, dança em roda, canta, canta tudo que você fala, canta e encanta, né? Essa coisa do encantamento, né? E do cantar a ação e de colocar o suco de sapo, o óleo de serpente, né? E ali e tal. Então a gente viu que existe essa necessidade, né? De atuar, né? De realizar aquilo que se diz, né? De colocar o discurso num outro patamar. E isso aí é a política de saúde mental, porra, né? Quer dizer, se não partir daí, não vai avançar. E a gente vai continuar avançando por aí, né? É justamente por aí que a gente avança e vamos continuar avançando. Graças a Deus, ao Deus da palavra e ao Deus da ação, né? Eles existem, né? Você até gravou isso para mim muito lindamente, o livro todo, o Metamorfose de Nuvem. E assim diz: de linguagem somos feitos e por elas desconstruídos, reinventados ou destituídos da condição de sermos livres. Né? E isso é importante, né? Essa coisa que a cenopoesia começa a trazer a ideia de desconstrução também da máscara do artista, né?
de dizer, não, quem está aqui é Vitor por Deus, não é, sabe? É Vitor. Né? E fazer esse trabalho de auto-reconhecimento. Não, quem está falando é Vitor por Deus. Né? E Vitor por Deus está falando e se manifestando a partir dos seus repertórios humanos, da sua capacidade de se expressar. Né? Então, ele vai buscar se expressar do modo que a sua expressão tem mais força, tem mais potência, né? Tem mais legitimidade. Né? E cada vez mais que eu me aproximo de mim, ou que minha expressão se aproxima de mim, mais me aproximo da verdade, mais me aproximo, né, daquilo que quero dizer, efetivamente. Esse é um exercício muito difícil, porque a gente está sempre buscando máscaras, a gente está sempre... Porque é um exercício muito duro, você olhar para si e se reconhecer como aquele que você está vendo, efetivamente. Né? E, então, acho que esse exercício do encontro da cenopoesia com a educação popular e com Paulo Freire, especificamente, com Brecht, porque, assim, eu já vinha trabalhando no Brecht há muito tempo. Né? O Brecht é um educador, né? Um pedagogo, é um poeta extraordinário. Né? Muita gente vai lá no teatro e tal, que ele é fantástico, mas, antes de tudo, o Brecht é um grande poeta, um imenso poeta. E um revolucionário da linguagem, né? Ele discute muito essa história toda, os poemas dele, né? Quando ele fala, antes de falar da bondade, nós temos que trabalhar para tornar a bondade possível, né? Antes de falar da verdade, nós temos que trabalhar para tornar a verdade possível, porque nessa sociedade a verdade é impossível. Né? Então, é isso, é a linguagem. Eu demorei muitos anos e você me ajudou, o Amir me ajudou muito a entender isso, né? Que, quer dizer, tornar a verdade possível é tornar a linguagem possível, né? Tornar uma outra linguagem, uma outra relação. Né? Isso o Brecht é muito legal. Ele é maravilhoso. E, assim, uma coisa interessante disso que você fala é que esse exercício sendo poético, de construir esses espaços de catalisação, essa espacialidade, né, do encontro, né, onde efetivamente se dá o seno poético, né, quando há o encontro, o seno poético acontece. Né? Sem esse encontro, não acontece o seno poético. Né? Pode acontecer uma outra coisa, mas o seno poético é realmente esse lugar do encontro. E aí, quando a gente trabalha essa questão do encontro seno poético, vai abrindo caminho para todas as possibilidades de saber produzido pelos humanos e humanas. Né? Não só da poesia, da música, da dança, mas como a ciência pode entrar aí? Como a pedagogia pode entrar aí? Como a antropologia, né, pode entrar aí? Né? Como a sociologia, a economia entra num processo como esse? Quando eu digo, olha, eu não posso, eu não preciso de muita coisa para praticar cenopoesia ou para efetivar um ato cenopoético, né? Porque eu posso estabelecer o encontro, um cenopoeta pode gerar essa espacialidade do encontro, na rua, no ambiente de trabalho, no hospital, onde ele estiver, porque assim, não é o cenopoeta que faz é diferente do espetáculo por isso, porque é um ato vital, um ato humano que
é gerado por alguém. Então, nós somos, na verdade, você tem, o sendo poeta é um agente, né? Aquele que, ou aquela que pode acionar, né? ou fazer O ritual, emergir, né? Agente ritual. E ali se estabelecer esse espaço de encontro, né? De diálogo, de dialogicidade. Então, isso é muito importante, porque isso dá uma liberdade tão grande, e isso é econômico, né? Porque eu não preciso de grandes produções, eu vou como eu sou. É bom, bonito e barato. E é bonito porque é humano, porque você está atrás de se completar no outro, na outra, você está atrás, porque somos universos inacabados, né? Somos inacabados. Então, e a beleza é essa, por isso o processo sendo poético está sempre em construção com o próprio universo, né? Em permanente construção. A gente não vai... se teve um início, que eu tenho dúvida de que se iniciou ali, né? No Rio de Janeiro, naquele período, mas se teve, assim como é questionado o Big Bang, né? Será que teve... Porque para dizer que começou ali, porque tem um zero ali, né? O zero é ali, começou do zero, e lá para trás, não tem um infinito para trás, só tem para frente? Como é que é isso? Né? Por que quem que tem certeza que que começamos ali, que o universo começou ali? Né? Então, eu não tenho certeza se a Sendo Poesia começou ali, mas ali a gente se deu conta de que algo muito importante estava para acontecer. E eu reforço essa ideia, Vitor, da Sendo Poesia como eu sinto isso, que estamos diante de uma possibilidade concreta de construção de mundos muito diferenciados, muito singulares, e que esses mundos não são hegemônicos, né? Mas eles são interativos, eles são cooperativos, e daí pode parecer como o universo, o macro-universo parece né? E que são bilhões, trilhões de galáxias, né? Planetas, estrelas, e se comunicam, interagem e estão ali. Então, eu acho que por que um mundo? A mentira da globalização, né? Da hegemonização do mundo, né? Na verdade, nós somos tudo muito muito singular, e não há um mundo. E aí, quando a gente começa a trabalhar essas possibilidades de construir essas linguagens para o mundo que a gente acredita, né? Ou que a gente está percebendo, olha, eu estou percebendo uma maneira de viver, eu estou percebendo uma maneira de me organizar, eu estou percebendo uma maneira de criar coisas, né? de me recriar, eu estou percebendo uma maneira de produzir conhecimento. Isso é revelação de que existe um universo surgindo. É uma estrela, uma galáxia surgindo ali, né? Tem a menor dúvida. Às vezes é meio tron, meio, né? Não dá para você reconhecer ainda, mas esse mecanismo, essa estratégia, esse processo da Cenografia, eu vejo como um espaço daquela estrela, aquele lugar onde nasce. Hein? A supernova, né? O nascimento da estrela, né? Né? Que é ali onde nascem outras estrelas. Esse espaço aqui, sabe? Esse negócio assim, eu acho que a Cenografia para por aí, porque cada pessoa que vive isso, eu estava ouvindo assim, quando ouço você, ouço a Verinha, ouço o Júnior Santos, né? A coisa do Júnior Santos, que coisa extraordinária, ele vai reconfigurar o palhaço dele, ele vai reconfigurar o teatro de rua, um grande diretor de teatro,
extraordinário pensador do teatro brasileiro, junto com a Miraday, eu acho que, né, são dois grandes de teatro. do teatro brasileiro, desse teatro, né? E ele vai reconfigurar isso, e ele revela isso, ele, né, diz, pô, você não precisa, mexeu. Radicaliza o diálogo, né? Quer dizer, e outra coisa então, também que estava falando, quando a gente essa coisa de quebrar a máscara do artista, né, de pisar no chão, né, trabalhar nas condições presentes, né, ver o que existe ali para movimentar, né, tal. Aí eu fui voltando para o Hotel da Loucura, claro, né, que foi o lugar onde a gente, né, praticou tudo isso. E até agora o pessoal está em órbita aí, Reginaldo Terra, Miriam, Pelezinho, né, todo mundo ligando agora, perguntando para quando começa o teatro, quando começa, né, recomeça o grupo, porque isso foram evidências científicas, médicas, né, produzidas dentro do aparelho do biopoder, né, que é o hospício público, que é o hospital psiquiátrico, né, no hospital psiquiátrico, onde a doutora Anísio da Silveira, que é uma cenopoeta, né, precursora também, porque trabalhava radicalmente com diálogo, liberava geral, né, deixava todo mundo ali com afeto catalisador, com afeto e liberdade, né, emoção de lidar e tal. E ela, inclusive, fala sobre improvisação, né? Fala sobre a necessidade, né, de se reformular e tal. Então, eu acho que ali a gente conseguiu... hoje, né, hoje o Hotel da Loucura foi fechado pela prefeitura em 2016. Hoje já são 4 anos depois. 4 anos depois né, de finada a experiência, a gente começa a ver também como nós geramos evidências poderosas, filmes importantes, documentos importantes. Graças a Deus, a gente partiu para cima, né? Nós publicamos tudo, nós revelamos tudo, discutimos tudo, porque realmente nós estávamos dentro da boca do lobo. Nós sabíamos disso, a gente estava dentro, né, da instituição total, né, daquela que é a mais temida de todas as instituições totais, é o hospício que você entra e te enfiam uma droga na cabeça que você já não entende mais porra nenhuma depois, né? Então isso foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. A gente vê a performance daqueles caras, né, se revelando, se compondo na nossa frente. Então isso são coisas que eu devia dar um prêmio Nobel, pelo menos, né? Devia dar uma pesquisa, né? Deveria dar a medicina, pelo menos a psiquiatria, pelo menos esse campo da medicina que está preocupado com as desordens mentais, com as desordens, com as esquizofrenias, com as neuroses, mas você veja que está todo mundo realmente preso naquilo que nós estávamos falando antes, que é o distanciamento entre o sujeito da ação e o sujeito, né, do pensamento, do discurso. E aí a gente, eu acho que isso aí é a descrição do que é uma doença mental, né? A doença mental é exatamente isso. Se você vai no Freud, ele vai falar exatamente disso, né? Da quebra, da cisão do discurso desorganizado, né? Do discurso que não tem, né, coerência. E também nós vamos falar, eu acho que o que nós estamos enfrentando nesse momento é isso, né? Quer dizer, uma epidemia de doenças mentais por falência da linguagem, né? E esses autores, esses pesquisadores, essas pessoas que dedicaram a sua vida a pensar a questão da linguagem, é a hora deles, é agora, né? Nunca esteve tão favorável esse tipo de intervenção, e acho que essa conversa, esse diálogo que a gente faz pela internet acaba tendo um valor extraordinário como documento, né? Se não documenta para os outros, para a gente documenta, porra, né? E a gente sabe que não é verdade, né? É autoestudo, isso é autoestudo. É claro. Né? Autoestudo. Eu acho que uma das coisas importantes é isso. Assim. Antes de eu pensar em fazer algo para o mundo, para a eternidade, eu vou fazer para mim. Eu estou fazendo isso porque eu quero entender o que eu estou fazendo, entender os caminhos por onde trilho, por onde trilhei, para eu me refazer, me reconfigurar onde for necessário, onde for preciso. Então, assim, eu acho que isso é que difere essa coisa. Por exemplo, o uso que você faz
desse processo. O uso que a gente fez ali com a live lá de Janduís, né? Quer dizer, essa coisa da live, quer dizer, eu não sei nem o que é live, mas deve ser alguma coisa vivo. assim. Quer dizer, live quer dizer ao vivo. Ao vivo, quer dizer. Então, mas para muita gente é ao morto, porque não tem conteúdo, não tem nada, né? E não, a internet, simplesmente, né? Se você vai ver, a internet é 90% bobagem. E assim, e como fuga, né? Quer dizer, ao invés de você estar refletindo sobre processando esse momento, você né? Então, essa coisa de como a gente faz a apropriação das coisas, né? De como a gente se relaciona, mais até se apropriar ou se utilizar, é de como a gente se relaciona com isso, de como a gente lida com essa coisa, quando a gente faz, né? E então tem um valor imenso, porque isso é autoestudo para a gente, é a gente um pouco se olhar para dentro do que a gente tem vivido, do que a gente tem feito, sem muita preocupação se isso vai dar, não vai memizar, se vai, né? Mas antes de tudo, para a gente refletir sobre as nossas práticas, fazer essa reflexão. Isso é freiriano, isso né? Quer dizer, pô, você está fazendo coisa, e aí? O que você fez? O que isso, onde isso deu? Né? O que te melhorou? Né? Em que medida? Né? Quando você fala uma coisa, você está falando da Nise, e falou do Hotel da Loucura, assim, uma coisa interessante. O processo da Nise se deu, começou desde o processo de ditadura, estado de sítio, lá atrás, né? E continuou dentro do estado de sítio permanente do hospital psiquiátrico, né? E ela não, em tempo nenhum, ela falou olha, para fazer isso a gente vai ter que fazer a reforma psiquiátrica, vai ter que fazer. Ela foi fazendo e construindo, e acabou promovendo uma reforma psiquiátrica de forma muito natural, porque ela entendeu o que tinha que fazer e foi fazendo, refletindo, fazendo. Exato. O Hotel da Loucura se deu num momento muito difícil do Rio de Janeiro, né, da gestão, e do próprio hospital, com muita pressão, e aquela loucura, de repente, de ocupar um terceiro andar inteiro, né? Que podia ter sido no outro canto. O ano anterior a gente tinha feito lá no Teatro Carlos Gomes, quer dizer, fechado e tal, e de repente aquela ideia, e a gente discutiu melhor isso lá em São Paulo, lá naquele encontro da São Paulo, e depois não, vamos, não sei o quê, e quando viu, tanto quando eu cheguei um tempo, eu fui um mês antes, se não me engano, do primeiro ocupanismo, para ver, vocês diziam, vem aqui e tal. E aí eu fui e cheguei lá, que loucura é essa, quando vocês mostraram a ideia? Então, e aconteceu, não é? Aconteceu, da gente ir fazendo. Janduís, a gente inicialmente não fez nenhuma reunião com o staff do governo, discutir, né, para fazer o escambo ou para começar o processo revolucionário de Janduís. Nós fomos fazendo, era uma oficina de teatro, né, uma vivência ali com as crianças. Disso se tornou uma coisa. Então, assim, acho que em qualquer tempo, é tempo de se revolucionar, em qualquer tempo é tempo de fazer as coisas. Acho que tem que ter um olho, uma atenção muito forte no que está acontecendo por fora, no entorno, no mundo, muita atenção. Nós não podemos, né, para um bom ser um poeta, ou um ator, um artista de rua, por exemplo, né, ele tem que ter olho de cabaré, né, tem o ouvido de mercador, mercador não, de
O Júnior que tem um ouvido de acaba que ouve muito. Então, tem que fazer esses exercícios, né? Todos, mas você seguir a vida, né? Seguir o processo da vida, né? E ir fazendo aquilo que você acredita. Não dá para esperar ninguém, nem dá para esperar golpe nenhum, nem dá para esperar que os caras se matem, né? Não dá para esperar que eles nos matem, que nos destruam a todos. É preciso, eles estão se preparando para alguma coisa ruim. A gente tem que não só se preparar, mas começar a fazer alguma coisa. E dentro do que é possível, né? Desse impossível realizável, né? Que é um passo agora que o Paulo Freire falava do inédito viável, eu chamo de impossível realizável, né? Que é aquilo que parece possível, mas que a gente vê que alguma coisa pode ser feita. O que a gente pode fazer agora? Eu acho que essa é uma forma que a gente está fazendo aqui, refletir sobre nossas potências, sobre o que criamos, sobre as tecnologias, a ciência. E olha quanta potência! Quanta potência! Muito mais potência do que limite. Temos limites, né? A gente é humano, erra, tudo, mas nós fizemos algumas coisas boas, né? Acho que o povo colonizado, né? A gente como brasileiro, ainda nessa condição colonizada, obviamente, né? Não tem nem o que discutir isso, que o nego ainda está discutindo. O Holocausto está em curso e eles ainda estão discutindo se é nazista ou não é nazista, entendeu? Mas a gente, né? A gente que é colonizado, a gente tem que ver isso, que é possível fazer, muitos de nós fizeram, né? A doutora Anise, né? O Paulo Freire, ele próprio, mil outras experiências, o Oswald de Andrade, né? O pessoal da antropofagia lá em São Paulo, né? Todo esses movimentos que indicaram, que mostraram, o próprio Galileu, né? Que é esse personagem do Brecht, que foi um personagem histórico que resistiu à Inquisição, né? Que neutralizou, de certa maneira, a influência da Inquisição. Né? Acho que falhou o vídeo aí, né? Mas voltou, né? Me ouviram? Vocês me ouviram ou falhou? Alô? Então é importante a gente falar disso, de que existem potências, né? Quer dizer, existem experiências muito instrutivas, muito interessantes, onde houve promoção de saúde, onde houve promoção de saúde mental, ganho de autonomia psicológica, né? Coisas que deveriam estar preocupando a comunidade nesse momento, né? Me impressiona o medo que as pessoas têm de saúde mental ainda, viu? Me impressiona, né? Eu acho que aquele processo nosso do Hotel da Loucura também foi simbólico um pouco disso, né? De que nós vimos muitos artistas e muitas pessoas e muitos educadores passarem por ali sem se relacionar, né? Sem o diálogo sendo poético, né? Sem entrar. Eu lembro muito que a gente fazia as oficinas, né? Era 2 vezes por semana as oficinas, segunda e terça, nas rotinas, né? Nas épocas de rotina, que era diferente do Cupanise. E aí vinham muitas jovens psicólogas, sabe? Turmas de psicologia, eventualmente faculdades privadas, assim, do Rio de Janeiro. Elas vinham e olhavam a oficina, tiravam fotos, se fantasiavam e depois iam embora. Aí levava a energia toda, quebrava a energia toda. Aí um dia eu estava lá, né? Fui no microfone, que eu ficava no microfone, né? O microfone era meu ali, a gente administrava e liberava para os pacientes, todo mundo falava. Mas eu falei, olha, gente, quem não for ficar na oficina não pode entrar, porque não é visita ao zoológico. Nós não estamos aqui fazendo entretenimento, não. A gente está trabalhando, nós estamos fazendo um processo terapêutico coletivo, não sei o que e tal. Né? Mas isso é uma questão, né, que a gente enfrenta o tempo inteiro. Né? Qual é o medo de se relacionar? Qual é a dificuldade de se relacionar? É o autoconhecimento, né? E nesse setor da saúde pública, né, onde nós estamos enfrentando verdadeiras loucuras encenadas, né, delírios dramatizados sendo transmitidos pela televisão, os políticos e os jornalistas atuando de forma, nesse sentido, né, eles são o sujeito do discurso, né? Os sujeitos das ações
que se fodam de verde e amarelo, que somos nós, né? O sujeito das ações é o povo brasileiro. Quem está na ação agora, nesse momento, levando porrada porque não está entendendo nada do que está acontecendo, é o povo brasileiro. E não há, nesse atual panorama, né, há muitos discursos, há muitas falas, mas não há nenhuma realização de aproximação entre a ação e o discurso, né? O tempo inteiro, quem faz as leis, quem diz, quem coloca. Então, eu acho que esse valor ele é muito, muito importante, que a gente fale sobre ele, né? Que a gente narre sobre ele, porque senão ele passa desapercebido, né? E as pessoas são dominadas porque perdem a própria consciência sobre o poder de realização que tem, né? Que carregam, que é imenso. O ser humano é uma coisa poderosa mesmo, né? Para todos os lados. Então, acho que é isso, hein, Railema, mano? Acho que hoje foi uma... Você falando, eu assim, hoje, lembrando lá de Campo Verde, lá de onde eu nasci pela primeira vez, né, que é lá em Mataraca, e Campo Verde, a gente tem um ritual colonial que é de apagar essas possibilidades. A gente já falou no outro, no outro vídeo lá, que a capacidade que tem de apagar da memória da gente essa potência toda que a gente acabou de falar, né? Apagar da gente a nossa capacidade de ação e de reflexão sobre essa ação, né? Porque a dificuldade, às vezes, tem a capacidade da ação, mas não tem da reflexão, né? Aí, e não tem da reflexão, não por conta de cada pessoa, mas porque nos é imposto o refletir a partir da linguagem do outro, do colonizador. E aí eu não sei falar pela linguagem do outro, eu sei falar pela minha linguagem, né? A linguagem que eu conheço, que eu me sinto à vontade. E isso também é um elemento muito assim sutil de dominação que está aí até hoje, né? Quando eu, de repente, faço coisas e depois não reconheço e alguém se apropria disso. Isso aqui fui eu que fiz, isso aqui foi, né? Foi na minha gestão, na verdade, uma ação que foi comunitária e, de repente, vira de um vereador, de um prefeito, de um presidente, né? Ou, às vezes, a narrativa de uma comunidade vira a autoria de um acadêmico, novelheiro, né? de um dramaturgo de novela. Né? E por aí vai. Então, eu estava lembrando de como uma demonstração de que a gente precisa urgente fazer, eu acho que a Poesia me leva a refletir sobre isso, fazer esse reconhecimento dos nossos repertórios, e os nossos repertórios tudo que tem dentro da gente, que está ao nosso entorno, que está nas nossas relações, né? E aí eu lembrando de que a riqueza que no mundo que nasci e passei minha infância, né? Isso talvez tenha me dado até hoje uma força muito grande, porque a minha memória disso é muito forte, né? Me traz muita alegria sempre. Que era a Mata Atlântica, né? Com sua riqueza, com sua flora maravilhosa ainda, com sua fauna, uma diversidade extraordinária, né? de aves, de bichos, né? De peixes, né? Os rios com seus peixes, camarões e aquela riqueza toda, né? O mar, né? Ali também com aquela riqueza que você conheceu, né? A Barra de Camaratuba ali, tem um outro lado que é o Guaju e ali a Barra,
O mangue. O mangue com aquela riqueza toda, inclusive de imagem, né? Porque o mangue, além dos caranguejos, dos peixes, né? Dos mariscos, você tem aquela riqueza de imagem, possibilidade de tecer redes, como a gente foi lá para dentro para ver como é que a natureza processa isso. A luz é incrível, né? Não é? Você pega uma raiz daquela, você não sabe de que árvore é, porque ela vai e emenda com a outra. Então, ali é muito bonito. Eu chamo isso de um enxameamento, que é quando você já não sabe mais quem é quem ali, porque a coisa já gerou, já está num transe que está todo O mundo ali vira. ecossistema, é a tese do Magaldi, a unidade das coisas, né? Sobre a unidade das coisas, né? Que é a natureza, Deus é a natureza. Né? Essa riqueza de Campo Verde, quer dizer, ali era um celeiro agrícola, ali você tinha a batata, a macaxeira, a banana, tinha muito caju, você tinha muito tudo, né? E coco, né? Você tinha, era uma riqueza, manga, né? Uma diversidade enorme. E essa riqueza continua dentro de mim. Eu acho que essa reconhecer isso e o tempo todo estar me reportando a isso como algo revolucionário é muito importante. Eu acho que isso também é uma das coisas importantes da Cena Poesia, que vai, né, de dizer, olha, quando a maior parte da comunidade não reconhecia isso, né? O cara que mora ali, que vive ali e se achava pobre, né? Não, eu sou pobre, eu não tenho nada, não sei o quê. Esse era o discurso que eu ouvia quando era criança, né? E de repente eu me via pobre, porque eu dizia, porra, eu sou uma criança pobre e tal, pobre, porque tem os ricos, né? Tem um cara que tem umas vaquinhas, tem uma um, opressão ideológica, né? Então, e de repente, eu já no Rio de Janeiro fazendo essa reflexão, pô, não era pobre porra nenhuma. Pobre eu tô aqui, né? Eu não tenho onde morar, não ganho dinheiro, não tenho, né? Porra, é uma dificuldade, é uma luta 24 horas para eu poder estudar, poder, né? E isso trabalhar de noite, né? Ou trabalhar de dia, estudar à noite, trabalhar à noite, estudar de dia, quer dizer, foi uma luta muito grande. E eu pensando, pô, mas era muito rico, a gente era muito rico. E essa riqueza é transportada para a poesia, as possibilidades que a gente tem quando a gente se reconhece, né? Quando a gente isso ficou muito claro, essa coisa que você está falando ficou muito clara no segundo encontro nacional de Cena Poesia, que foi em Mataraca, e que você trabalhou e nós trabalhamos juntos na reconstituição ritual dessa trajetória. Eu vi essa trajetória ali. É muito bom você falar sobre isso agora, porque foi o que eu falei, caramba, então a Cena Poesia é a natureza, é o culto da natureza, aí se encontra com todas as tradições, se encontra com todos os indígenas, com todos os africanos, com todos os povos da terra, porque a gente montou aqui a Lila do Goethe, né, de 2018, que foi, ele escreveu em 1818. Mas a Lila é o nome da baronesa que enlouquece, mas ele tira do hinduísmo, que quer dizer a brincadeira sagrada, né? A cenopoesia entra nessa questão da brincadeira sagrada. Né? Ela é uma brincadeira sagrada. Ela é uma brincadeira que tem que fazer, que se não fizer vai quebrar a cabeça, vai quebrar a capacidade de, né, se relacionar, a capacidade de dialogar, a capacidade de refletir sobre o mundo, sobre o momento, sobre o futuro, sobre o passado, né? Então eu acho que é maravilhoso, assim, uma bela imagem para a gente ir encaminhando para o fim do nosso diálogo cibernético aqui, psicohacker, né? Pirata psíquico. Os piratas do psiquismo, né, na internet. Você falou da brincadeira, né? Eu lembro da cantiga, né? Pois é. Mas parece brincadeira da linguagem ao pensamento, esse toque, essa função, nosso ato inevitável,
passa como um ritual, de geração a geração. Mas parece brincadeira, da linguagem ao pensamento. Esse toque, essa função, nosso ato indevital, passa como um ritual, de geração a geração. Quanto tempo restará corte sem rei, onde haverá, como já sei o que será, mas parece brincadeira, da linguagem ao pensamento. Esse toque, essa função, nosso ato indevital, passa como um ritual, de geração a geração. Quanto tempo restará corte sem rei, onde haverá, como já sei o que será, mas parece brincadeira, da linguagem ao pensamento. Esse toque, essa função, nosso ato indevital, passa como um ritual, de geração a geração. Ei, rapaz! Axé babá, né? Tem ainda para ir me celebrando esses 2 encontros, eu diria que a Senopoesia, né, essa espacialidade de produção de encontros, de geração de encontros, é espaço, cosmo e visão. O corpo solto no ar, um avião que quer pousar sem campo de aviação. A leveza ali é tanta que o tempo de si esquece. O corpo do ser amolece, a gente sente, se espanta. Um pretexto, uma vontade, o contexto que se abre, a síntese que se constrói em diálogo e alegria. A fantasia, o devaneio, a alma leve, livre que voa, o ser que se diz à toa, a criação que daí flui. Maravilha. Gratidão. Maravilhoso. Ray Lima, é o Shakespeare Tupinagô, viu? Isso aí é revolução da linguagem, viu? Mas é maravilhoso, eu acho que vai ser muito bom. Então, te agradeço. Vamos agradecer o pessoal de casa, né, que está assistindo até agora essa epopeia, né, a odisseia de Ray Lima, né, que vai, né, para todos os portos e todas as partes do Brasil. E agradecer também a você, agradecer a família, aí, o Jadiel e a Regina, pela, né, o apoio sempre. E dizer que eu acho que eu vou botar o título Qualquer tempo é tempo de se revolucionar, entende? Que você falou essa frase aí. Isso. Falou. Muitas frases, anotei, eu fico anotando, né? Que isso é mania acho que é mania de terapeuta, às vezes, de médico, sei lá. Fico anotando, né, a história. E acho que fizemos um bom trabalho. Muito, muito obrigado, mestre. Você realmente ajuda muito. Namastê, meu Deus que existe em mim, saúda o Deus que existe em você. E vamos continuar a brincadeira, né? É brincadeira. E a resposta é clara. Vamos continuar essa brincadeira, que ela é muito boa. Eu vou entrevistar o Júnior aí esses dias. E estou querendo entrevistar o Amir, entrevistar outras pessoas, os mestres, né? Para justamente a minha professora lá do Canadá, Jasmine Gusder, né, que é uma figura muito legal, também muito revolucionária, vem, né, da história de imigração indiana, né, ela é indiana de 3ª geração. Ela estava falando isso, que o momento é da gente documentar, né?
é da gente documentar tudo que a gente pensa, tudo que a gente fez, o que é útil, o que é bom, e lançar essas sementes, né? Como você também fala claramente, porque é certo que um novo tempo de fertilidade vai chegar em breve, porque essa decadência não aguenta muito mais tempo, né? E esse tempo de fertilidade será o momento das pedagogias, né? O momento de entrar nas escolas, de entrar nas comunidades, né? Eu acho que está rolando. Mestre, obrigado. Um abração, um beijão. Ai, te amo, obrigado. Valeu. Muito bom. Muito bom. Vou parar aqui.